Capítulo 18. Os 101 Dálmatas. Os filhotes puderam brincar com muitas coisas na casa que não eram para serem brincadas, mas que foram brincadas depois. Os Dealles levaram todos os filhotes para o Parque Nevado Pongo, Mrs. e Perdita circulando para garantir que ninguém se perdesse. E ao anoitecer, Pongo e Mrs. conduziram firmemente os Dealles até o topo de Primrose Hill e latiram em uma rede Dogdonville. Eles até conseguiram enviar uma mensagem ao galante velho Spaniel, pois 2 cães de uma aldeia a 8 quilômetros dele fizeram uma viagem especial o dia de Natal na casa em Regent's Park. Foi absolutamente maravilhoso. Hotéis bastante bons enviaram muito mais bifes e, embora não houvesse, é claro, presentes suficientes para todos, os 101 Dálmatas mandaram latir para ele. Ele enviou de volta uma mensagem informando que ele e seu querido animal de estimação estavam muito bem. Claro, os latidos de todo o Dogdon foram retransmitidos. O cão mais distante que Pongo e Mrs. falaram para dirigir foi o brigadeiro-general Dog alemão, em direção a Hampstead, que estava em ótima forma de latir. Há algo muito misterioso nestes latidos ao anoitecer, disse a senhora Dearle. Você acha que eles estão enviando mensagens? O Sr. Dearle disse que era uma ideia encantadora, mas depois parou. Havia alguma coisa além dos cães? Não quando pensava em tudo o que Pongo e Mrs. haviam feito. Como conseguiram recuperar 97 filhotes de Suffolk? Pongo e Mrs. desejavam contar a ele, mas nunca conseguiram. Assim que o Natal acabou, o Sr. Dearle decidiu agir rapidamente, pois percebeu que 100 dálmatas eram demais para uma casa em Regent's Park. Foi até um pouco demais para Regent's Park. Primeiro ele anunciou, caso algum dos legítimos proprietários dos filhotes quisesse reivindicá-los. Mas ninguém o fez. Por este motivo, Cruella comprou todos os filhotes, exceto aqueles roubados dos Dealles, porque hoje em dia custa muito fazer com que qualquer roubo especializado seja feito. Cruella pagou mais aos ladrões de cães que roubaram dos Dealles do que por qualquer ninhada que comprou. E, naturalmente, as pessoas que venderam cachorrinhos nunca pensaram neles como perdidos, nem fizeram nada mais a respeito deles. Apenas um proprietário apareceu, o fazendeiro que era dono de Perdita. E ele ficou muito feliz em vender-la para os Dealles. Então lá estava o senhor querido, homem de sorte, com 100 dálmatas encantadores. Ele decidiu que deveria alugar uma grande casa de campo. Felizmente, ele podia permitir-se isto, pois o governo tinha se endividado novamente e ele tinha novamente tirei isso. E desta vez ele foi recompensado com uma renda para economizar no imposto de renda. Assim, ele se aposentou dos negócios, exceto por estar sempre pronto a ajudar o governo com suas somas. Um belo dia de janeiro, quando a neve já havia desaparecido, ele disse à senhora Dearle, vamos dirigir até Suffolk e devolver o carrinho azul ao mestre Tommy Tompkins, e também procurar uma casa de campo. Uma olhada na casa onde os cachorrinhos foram presos, não que vamos aceitar isso. A senhora Dearle riu dessa ideia. Eles levaram Pongo e Mrs. com eles, e lá que veio como clandestino, debaixo de um assento, porque queria ver o cão pastor novamente ser nomeado capitão. Ele não ficou muito tempo embaixo do assento e todos ficaram encantados para vê-lo quando ele saísse. Quando chegaram a Dimplin, foram dar uma volta pela aldeia e encontraram Tommy Tompkins com o Sheepdog. Então o carrinho azul foi devolvido ali mesmo, um grande alívio para os Dearle, que não saberiam o que dizer aos pais de Tommy. Eles não precisaram dizer nada a Tommy, pois ele ainda não estava falando direito embora suas risadas estivessem finalmente começando a soar mais como humanas do que como cachorro. Os Dealles perceberam imediatamente que Pongo,
Mrs. e Lucky conheciam o cão pastor e a gata Malhado que veio correndo. E agora vamos encontrar a casa de Cruella, disse o senhor quando chegaram ao Hell Hall. Havia um grande aviso do lado de fora dizendo, à venda, barato. O proprietário foi para um clima quente. E os portões estavam abertos. A casa estava vazia. Os irmãos Badun estavam agora na prisão por agredir o homem que veio tirar a televisão, que nunca foi paga. Eles não se importavam muito com a prisão porque conhecer tantos criminosos era quase melhor que a televisão, e agora eles tinham grandes esperanças de um dia aparecer em What's My Crime. Que casa horrível! Disse a senhora Dearly. Que parede linda! Disse o senhor uma coisa o estava preocupando. Se ele levasse 100 dálmatas para o país, como poderia evitar que eles corressem soltos? Esta magnífica parede era a coisa certa. Se ao menos a casa não fosse tão horrível. Suponha que fosse pintado de branco, disse ele, e as janelas bloqueadas fossem recolocadas. Há um lindo lago na frente, quase um lago. A senhora Dearly balançou a cabeça. Mas quando entraram na casa e viram os quartos grandes e bonitos e imaginaram-nos todos brancos em vez de vermelhos, ela começou a sentir-se diferente. Pongo, Mrs. e Lucky correram pela cozinha e pela despensa, lembrando-se de tudo o que havia acontecido ali. Os Dearlys o seguiram e viram a fornalha do aquecimento central. Depois todos foram para os estábulos. Seriam ótimos canis se fossem aquecidos, disse o Sr. Dearly. Então ele olhou para cima e viu a loucura, e tanto ele quanto a Sra. Dearly gostaram dela. E eles decidiram então comprar Hell Hall e transformá-lo em uma bela casa. Aqui fundaremos uma dinastia de dálmatas, disse o Sr. Dearly. Mrs. ficou insultada. Ela pensou que a palavra significava um barulho desagradável. Mas Pongo explicou que isso significava uma família que continua indefinidamente. Dearly acrescentou, e é melhor começarmos uma dinastia de Dearlys, para cuidar da dinastia dos dálmatas. E a senhora Dearly concordou plenamente. As alterações no Hell Hall foram feitas rapidamente. Num dia ensolarado no início da primavera, uma van de mudança e um grande ônibus de 2 andares estavam parados do lado de fora da casa em Regency Park. A van era para os móveis. O treinador era dos Dearlys e dos dálmatas. As babás já haviam descido de carro para abrir o Hell Hall, com a babá Butler dirigindo. Ela havia acrescentado um elegante boné de motorista à roupa de mordomo. Sr. Dearly saiu de casa com Pongo e Mrs. A senhora Dearly seguiu com Perdita e com a gata Branco no ombro. A gata Branco também iniciaria uma dinastia em Hell Hall. Os Dearly haviam prometido a ela um marido persa branco. Nos minutos seguintes, 2 coisas surpreendentes aconteceram. Primeiro, no momento em que Mrs. viu a van de mudança e disse, "Ah, é um milagre", um Staffordshire Terrier pulou da van, disse "Aqui estamos de novo", para Pongo e Mrs., e se jogou no peito do senhor. "Isso é um elogio, se você soubesse", disse Jim, que estava parado ao lado da van. "Isso mesmo", disse Beui. "O velho Ariete se apaixonou por você. E eu por ele", disse o Sr. Dearly educadamente, levantando-se da posição sentada. Pongo e Mrs. conseguiram acalmar o Staffordshire antes que ele fizesse qualquer elogio à senhora e então aconteceu a segunda coisa surpreendente. Um grande carro havia parado e as pessoas que estavam nele olhavam com interesse para Pongo, Mrs. e Perdita. De repente, houve uma comoção selvagem no carro e então a porta se abriu e daí nasceu um soberbo dálmata com manchas hepáticas. Ele correu até Perdita. Era seu marido há muito perdido.
Seu nome era Príncipe. As pessoas no carro grande ficaram muito emocionadas com sua fidelidade à Perdita e imediatamente ofereceram aos Dearly, dizendo que ficariam felizes em ter um bom lar para ele, pois estavam sempre viajando para o exterior e tendo que deixá-lo em Canis. O príncipe ficou encantado. Além de querer estar com Perdita, ele reconhecia bons animais de estimação quando os via. Assim, os dálmatas partiram para Suffolk, com 101 fortes. Todos se sentaram nos assentos do ônibus, olhando pela janela, e muitas pessoas que os viram passar, aplaudiram, pois havia tanta coisa sobre eles nos jornais que agora eram bastante famosos. E muitos cães alinhavam-se na rota, conforme a notícia da viagem foi divulgada por Twiligit Barking. Os cães que esperavam latiram seus votos de boa sorte e os dálmatas latiram seus agradecimentos, por isso havia bastante barulho no ônibus. Os Dearlys não se importaram. Eles achavam que latir feliz era um barulho agradável. Prince ficou bastante tímido no início, então o Sr. Dearly sentou-se ao lado dele e deu-lhe um soco, de uma forma que alguns cães grandes gostam de ser socado. O soco precisa ser forte o suficiente, mas não muito forte, deve agradar, não machucar. O Sr. Dearly era um perfurador de cães altamente habilidoso. Prince bateu com o rabo e, de repente, deu uma mordida divertida na orelha do senhor, e foi muito apreciado. Depois disso, o belo marido de Perdita sentiu que fazia parte da família. Quando os dálmatas chegaram à aldeia de Dimplin, todos os aldeões saíram para recebê-los, com o cão pastor, a gata Malhado e Tommy Tompkins bem à frente. As vacas estavam mugindo calorosamente na fazenda. Tommy estava com seu carrinho azul e a Cadpig sentiu um pouco de inveja, mas ficou feliz em saber que havia ficado forte demais para precisar de qualquer carroça. A gata persa branca, que agora era uma criatura encantadora e bondosa faz gatos gentis, foi extremamente gentil com a gata Malhado da fazenda. Foi o início de uma amizade firme. Por fim, o ônibus passou pelos portões abertos do Hell Hall. O lago agora refletia uma casa branca de neve com cortinas de musselina em todas as janelas. A frente da casa ainda parecia um rosto e tinha uma expressão, mas agora era uma expressão agradável. As babás estavam esperando na porta aberta. Ao se encontrarem com os Dearly, a babá Butler disse: "Você sabia que há uma antena de televisão no telhado desta casa?" E babá Cookie disse: "Parece um desperdício não fazer uso disso." Então o Sr. Dearly soube que as babás desejavam televisão na cozinha e ele imediatamente sugeriu isso. Pongo e Mrs. ficaram encantados, pois sabiam o quanto sua filha mais nova sentirá falta disso. Mas durante as muitas horas felizes que o Cadpig ficava sentado assistindo ao filme na cozinha quente, ela nunca gostou tanto daquilo quanto daquela outra televisão. Aquela televisão silenciosa e silenciosa que ela viu na véspera de Natal, quando os cachorrinhos descansaram tão pacificamente no edifício estranho e elevado. Ela sempre se lembrava daquele prédio e se perguntava quem era o dono dele, alguém muito gentil, ela tinha certeza. Pois na frente de cada um dos muitos assentos havia uma pequena cama de cachorro com orelhas em carpete, do tamanho de um cachorrinho. Cruella de Vil fica encantada quando Pongo e Mrs. se tornam pais orgulhosos de 15 cachorrinhos dálmatas. Ela não consegue tirar os olhos deles, nem pensar no fato de que eles darão um maravilhoso casaco de pele. Quando ela os rouba para sua fábrica de peles, apenas Pongo e Mrs. podem resgatá-los. Com a ajuda de todos os cães da Inglaterra, eles partem em uma jornada emocionante para salvar seus filhotes, e os outros 84 logo serão vítimas dos planos perversos de Cruella.